Pois é, eu já vou te avisar, se você mora na Alemanha, cedo ou tarde você vai se deparar com um corpo nu em algum espaço público por aqui. Hoje a gente vai falar sobre se é realmente normal ficar pelado na Alemanha e por que é normal ficar pelado na Alemanha. Vamos lá! Oi galera, eu sou a Carol e aqui no canal eu falo sobre a vida na Alemanha, sobre cultura alemã e também sobre as minhas viagens. Se você não quer perder nenhum conteúdo aqui do canal, já se inscreve aí embaixo, aperta no botãozinho vermelho e ativa o sininho para receber as notificações de todo vídeo novo que sai por aqui. Eu acho que talvez um dos maiores choques culturais que a gente tem entre sendo brasileiro vindo morar na Alemanha é quando a gente vê pela primeira vez ou pelas primeiras vezes ou pelos primeiros anos corpos pelados na nossa frente. A cultura brasileira sexualiza muito os corpos nus e aqui na Alemanha é um pouco mais normal, então é mais fácil, é mais comum de a gente encontrar e ver outras pessoas ou de lingerie, ou de cueca, ou pelados. Então a gente, vindo da cultura que a gente veio, acaba dando uma estranhada, fica aí um pouco com medo, achando estranho, talvez em todos os casos curiosos, porque a gente não está acostumado com isso. E pois é, quando e como e onde que é possível ver corpos nus na Alemanha? É muito comum aqui, tem alguns lugares de FKK, que é Freie Körperkultur, em alemão, que seria a cultura dos corpos livres, ou o naturismo. Ele é muito praticado aqui em vários lugares, então tem vários espaços aqui em parques destinados para isso. Aqui em Munique, por exemplo, na beira do rio, tem algumas áreas que são onde é permitido praticar o FKK. E também não só nesses lugares, mas também é muito comum de você ver no dia a dia mesmo, por exemplo, quando você vai tomar banho de sol na beira do Isar, na beira do rio aqui, ou quando você vai numa piscina pública, ou quando você vai tomar banho no lago. É muito comum de você ver as pessoas simplesmente trocando de roupa na frente de todo mundo. Então, saiu da água com o biquíni molhado, quer secar antes de entrar no metrô e tal, a pessoa não vai procurar um banheiro ou pedir para as amigas fazerem uma cabaninha em volta. A pessoa vai simplesmente trocar de roupa ali mesmo e tá tudo certo. Não é todo mundo que faz isso, obviamente, mas o pudor não é tanto quanto eles não se esforçam tanto para também esconder a nudez deles. Então, isso é um pouco diferente aqui na Alemanha do que no Brasil. Outra coisa que também eu já vi aqui, eu acho bem comum de ver, é pessoas que se banham de calcinha e sutiã. Então, tô passeando, decidi do nada, sem planejamento, entrar no rio ou tomar um sol aqui porque o dia de repente abriu ou de repente fui encontrar uns amigos. As pessoas simplesmente não estava planejado, não tô com meu biquíni na bolsa, vou ficar aqui de calcinha e sutiã e tá tudo certo, porque afinal de contas, às vezes calcinha e sutiã tampa, pelo menos no Brasil, né? Tampa mais até do que biquíni. Então tá lá todo mundo normal. Acho isso maravilhoso, né? Enfim. E só para deixar um pouco mais claro, então, a questão do FKK, do naturismo, de pessoas ficarem realmente peladas no parque, naturalmente, normalmente isso é feito, pelo menos aqui em Munique e em outros lugares que eu já fui, que eu presenciei isso, são pessoas um pouco mais velhas. Porém, essa naturalidade com a nudez, ela é uma questão de todas as idades. Por isso, essas outras situações que eu comentei, das pessoas trocarem de roupa na frente dos outros, de ficarem de calcinha e sutiã pegando sol na frente dos outros, irem em sauna pelados na frente dos outros, às vezes a sauna é mista, tem sauna também em alguns lugares só para mulheres, mas essa naturalidade de ficar pelado na frente de todo mundo é uma coisa realmente de todas as idades. Essas outras situações acontecem com pessoas de todas as idades, não são só com pessoas mais velhas, não. Outra situação que eu me lembrei agora falando também é, por exemplo, a questão dos chuveiros na academia. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque no Brasil a gente tem todos os chuveiros separadinhos e aqui é um cômodo e uma ducha do lado da outra, não tem separação nenhuma e é todo mundo ali tomando banho e tá tudo certo. E a gente, muitas vezes, mesmo que o vestiário seja feminino, a gente acaba mesmo assim se escondendo, então se enrolando na toalha, colocando aí a calcinha enquanto ainda tá enrolado na toalha. Tem todas essas questões, a gente ainda se esconde muito. E aqui não, é todo mundo ali no mesmo ambiente, no mesmo cômodo, no mesmo lugar, uma ducha do lado da outra, todo mundo tomando banho junto pelado e tá tudo certo. Então vamos tentar entender por que aqui na Alemanha
Alemanha é um pouco mais normal ficar pelado? Da onde que vem toda essa cultura da normalização do nudismo? Pois é, tomar banho pelado é e sempre foi normal. Só que lá no século XV a igreja começou a ganhar muita força, principalmente começando ali pela Inglaterra, e questões relacionadas ao pudor começaram a aparecer. E os ricos começaram a tomar banho com roupa. E aí essa questão do pudor, de ter vergonha do próprio corpo, de não querer mostrar, do corpo ser uma coisa muito só sua e de ser até ofensivo mostrar o corpo para os outros, em 1800, em torno de 1800, era tão ofensivo você tomar banho e você pensar em mostrar alguma parte do seu corpo durante esse ato, que os ricos não só tinham uma roupa de mangas longas para tomar banho, como eles também entravam para tomar os seus banhos nos lagos, nos rios, com uma cabine. Então, os servos, eles se vestiam com roupas próprias de banho que eram compridas, mangas longas, calças, entravam nessa cabine e os servos levavam eles até dentro da água, dentro dessa cabine, para eles tomarem banho até em lugares públicos. Mas aí você começa a perceber o como tomar o banho coberto era uma questão bem da elite mesmo, porque era quem tinha o dinheiro para comprar as roupas dos pobres, mal tinham roupa para usar no dia a dia, né? Roupas boas para usar no dia a dia. E os ricos, eles então ainda, além dessas roupas boas do dia a dia, eles ainda conseguiam ter roupas próprias para banho, terem a cabine e ainda eles tinham os servos que os levavam direto para a água para que eles tomassem banho totalmente cobertos. E aí é por isso que até o século XIX, né, até essa época em que realmente era tão ofensivo que as pessoas entravam com a cabine na água, nessa época os pobres não tinham muito o que fazer, então eles continuavam tomando banho pelado e era normal para eles, né, para as classes mais pobres da população tomarem banho pelado mesmo. Mas aí logo nesse século veio a Revolução Industrial e possibilitou um pouco mais com que as pessoas tivessem vestimentas e então começou a se normalizar o banho realmente com roupas de banho para todo mundo. Mas aí o que a Revolução Industrial trouxe também foi um grande êxodo rural, né? Então as pessoas saíam do campo para ir para as cidades trabalhar nas fábricas e começou todas aquelas condições que a gente estuda lá na escola de péssimas condições de trabalho, péssimas condições de moradia, aquele esgoto ao céu aberto, péssimas condições de saúde para a maioria da população. E aí, aqui na Alemanha, a Revolução Industrial chegou mais forte ali na região do Vale do Ruhr, que eu não sei se eu tô falando esse nome certo, mas eu vou deixar aqui em algum lugar na tela para vocês verem, mas é onde fica as cidades de Essen, Duisburg, Dortmund e Düsseldorf, que até hoje é a maior região metropolitana aqui da Alemanha. E aí, com a população daquele grande polo industrial ali sofrendo com essas condições precárias de vida, foi criado o primeiro clube de naturismo aqui da Alemanha em 1898, na cidade de Essen, com o propósito de oferecer um maior contato com a natureza, né, uma reaproximação das pessoas com a natureza e melhorar as condições de saúde das pessoas. Pois é, esse propósito do FKK, dos clubes de naturismo aqui na Alemanha, eram frequentemente naquela época combinados com outros propósitos de vida saudável, como vegetarianismo, como abstinência ao álcool, ao tabagismo. Inclusive, muitos médicos naquela época começaram a receitar banhos pelados ao sol como uma prática para ajudar, para fortalecer o sistema imunológico, para ajudar com a saúde. E também, além desse propósito, era também um ato revolucionário, assim, um ato quase que ativista, porque demonstrava essa liberação de uma questão de desigualdade social mesmo, de você não conseguir comprar determinadas roupas que na época eram exigidas por causa dessa questão do pudor. Então as mulheres tinham que realmente andar com sempre mangas longas, vestidos e saias longas, e os homens tinham que andar normalmente sempre de terno, bem tampados, não importa o clima que tivesse. Então isso era possível só para os mais abastados. Então você confrontar essa questão e ser adepto do naturismo era também esse ato de liberação e de você confrontar essa questão toda que existia e que
deixava a desigualdade social tão evidente. E aí chegou a época do regime nazista, em 1942, aqui na Alemanha, e aí você vai ver uma época um pouco controversa com relação a essa questão do naturismo e do FKK. Por um lado, o FKK foi proibido durante o regime nazista e depois desse período você poderia praticar o FKK somente em lugares pré-determinados para praticar o FKK, ou seja, para ficar pelado, né? Eu acho que deve estar ficando claro. Mas, por outro lado, tinha também a questão de quem era alemão de verdade queria mostrar o quanto era perfeito, o quanto a raça pura era perfeita. Então, tinha alguns filmes, tinha algumas exposições fotográficas, tinha algumas questões um pouco mais artísticas, talvez, que se orgulhavam de mostrar o corpo nu de um alemão de raça pura. Então, tinha era uma questão um pouco controversa. Ao mesmo tempo que as pessoas não podiam ficar peladas, tinha também essa questão mais artística de realmente mostrar a perfeição de um alemão. Então, apesar dessa limitação que trouxe essa proibição do regime nazista e de que depois do período nazista aqui na Alemanha só se podia praticar o FKK em lugares pré-determinados, ainda assim o movimento continuou ganhando adeptos, principalmente durante os anos 70, lado a lado com o movimento hippie. E hoje, a Deutsche Verband für Freikörperkultur, a DFK, que é o maior clube de FKK aqui da Alemanha, tem cerca de 40 mil membros. E aí, sobre eles, eu acho interessante de falar, não só sobre eles, mas sobre os clubes de naturismo aqui na Alemanha no geral. Eles sempre estão promovendo algumas atividades que são chamadas de Naktivitäten, o que é bem engraçado porque Nakt aqui é pelado e Aktivitäten são atividades. Então, Naktivitäten, atividades que você faz pelado, eles vivem promovendo essas atividades que podem ser caminhadas pelados, fazer trilha, cavalgadas, enfim, diversas atividades. Inclusive, tem as FKK Urlaub, que são as férias para quem faz parte desses clubes, para quem pratica o naturismo, onde as pessoas vão para ficar pelado o tempo inteiro. Então, você imagina, né? Você sair de férias com pessoas desse clube e você ficar, normalmente essas férias, pelo que eu pesquisei, são feitas na ilha de Sylt, que é uma ilha bem ao norte na Alemanha, e aí lá você fica num resort com outras pessoas, todo mundo fica pelado o tempo inteiro, fazendo atividades pelado, e é praticado dessa forma. Então também só para vocês entenderem um pouco como que é praticado isso. Então tem a questão ali do dia a dia mesmo, e tem a questão bem social do negócio também. Acho que deu para entender mais ou menos da onde surgiu, como foi que evoluiu essa questão do naturismo, do FKK aqui na Alemanha. Então, para finalizar, eu gostaria de dar algumas dicas só para caso você veja alguém pelado ou para se você for para algum lugar em que você esteja na situação que você também tem que ficar pelado. Como, por exemplo, as saunas. Aqui na Alemanha, as saunas, as pessoas não entram na sauna de biquíni, de sunga. Realmente você vai pelado, você ganha uma toalhinha, então você consegue sentar em cima da toalha, colocar uma toalhinha por cima ali para cobrir as suas partes. Mas o que eu gostaria de falar aqui é principalmente para quem vem também, acabou de chegar aqui na Alemanha ou até vem como turista, ver alguém na rua, no parque, na beira do lago, pelado, para não tirar foto, pelo amor de Deus, não tirem foto, não filmem. Os alemães, eles são extremamente rigorosos com a questão de privacidade. Então, às vezes, se você até tira foto de alguém que tá vestido, a pessoa já pode pedir para você apagar, porque eles realmente não gostam dessa questão. Então, imagina você querer tirar foto de alguém que tá pelado. Então, assim, eu sei que é difícil, mas a minha dica aqui seria tentar ser o máximo de respeitoso possível, tentar não ficar olhando muito, fazendo piada, não fazer comentário das pessoas, principalmente se você tá numa situação como a sauna, por exemplo, pensar que todo mundo tá ali com o objetivo de ou pegar um sol ou numa sauna, de realmente aproveitar aquele momento ali da sauna e não que a pessoa tá ali com o objetivo de querer mostrar o corpo dela para as outras pessoas. Não é essa a intenção. Então essas eram as minhas dicas para você tentar agir o mais naturalmente possível, por mais que pra gente que é brasileiro, eu sei que é difícil. E também
aproveitar essa diferença cultural, porque eu acho que depois de um tempo que você tá nessa cultura, e eu falo por mim pela questão dos chuveiros na academia, por exemplo, no começo você acaba tendo muita vergonha de se despir na frente das outras pessoas, de não se enrolar na toalha pra trocar de roupa, mas depois de um tempo você começa a ver como aquilo ali é normal, como todo mundo tem corpo diferente, e você começa a aceitar mais o corpo dos outros, o seu próprio corpo. Então eu acho que isso também é uma grande beleza, assim, dessa normalização de ficar pelado aqui na Alemanha. Então aproveite, tenta procurar sempre esse lado legal desse hábito aqui, dessa cultura alemã. Eu acho que a gente que é brasileiro, como a gente tem essa questão de vir de uma cultura onde o nosso corpo é mais sexualizado, a gente tende a pensar que talvez o outro esteja ficando pelado na nossa frente ou se colocando nessas situações pra se exibir, enfim. Mas não vejam por esse lado mesmo, porque no fim, se você realmente estiver aberto pra conhecer e entender essa cultura, eu acho que no fim quem ganha é sempre a gente, porque no mínimo esse hábito vai promover um pouco mais de autoaceitação, no mínimo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do porquê é normal ficar pelado aqui na Alemanha, entender um pouco mais sobre esse hábito alemão aqui. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. Se você achou o vídeo interessante, manda para os seus amigos. Não se esquece de se inscrever no canal, dá o like no vídeo se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, até a próxima!